Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer toda a comissão organizadora do Congresso Brasileiro e aos integrantes, idealizadores e organizadores desse Fórum Vascular, dessa mesa redonda, desse painel. Muito obrigado pela oportunidade e vamos aí tentar gerar uma discussão interessante com relação ao reparo endovascular da aorta e o tema que eu achei interessante, que provavelmente vai gerar realmente bastante discussão, porque provavelmente não existe uma resposta para todos os casos, né? É o reparo do colo marginal. Quais as opções que funcionam, né? Então, não tenho conflito de interesse. Então, vamos começar com a ilustração de um caso, a discussão. Desculpa. Esse é um paciente de 70 anos, hipertenso, dislipidêmico, tabagista ativo, com índice de massa corpórea de 35, paciente com AVC prévio, com artéria carótida interna direita ocluída, doença coronariana, estenose aórtica moderada. O paciente também apresenta apneia do sono, mas é um paciente com função renal normal, função cardíaca também, fração de ejeção maior que 50%, e compareceu no ambulatório encaminhado por um achado de tomografia com aneurisma de aorta infrarrenal com diâmetro máximo de 58 milímetros, um colo proximal, avaliação pelo central line de 9 milímetros, ilíacas calibre adequado para entrega para uso de endoprótese, e a ilíaca esquerda aneurismática também com 31 milímetros de diâmetro. Né? Então, quais opções seria para esse caso? Bom, sem dúvida, o reparo infrarrenal, o Standard IVAR é uma opção para esse paciente, e aí pode-se discutir reparo com fixação suprarrenal ou não. Mais recentemente aí o surgimento de endoâncoras para associar com o reparo endovascular, e parte também para os reparos mais complexos, chaminé, snorkel, né, endoprótese fenestrada, e obviamente o reparo aberto é uma opção. Mas o reparo aberto é uma opção que o paciente recusou, de acordo com ele, com as suas atividades, ele precisaria voltar o mais rápido possível para as suas atividades habituais. Então, vamos passar um pouco por cada técnica, né? Mas antes aí vamos abrir para discussão que cada um acha que seria interessante. E por quê? Bom, com relação ao IVAR, né, alguns estudos aí têm colocado, de certa forma, em xeque a durabilidade do reparo, né, esse artigo aqui do New England, comparando o reparo aberto em pacientes do Medicare, mostrando resultados de 8 anos, incluindo mortalidade, ruptura e intervenção, mostrou que os benefícios do IVAR persistem por 2 a 3 anos e após isso quase que se equipara com o reparo aberto. E que os riscos futuros, segundo eles, são maiores em eventos tardios no reparo endovascular do que o reparo aberto, e que parte disso, não se sabe ao certo quanto, seria relacionado à falência de endoprótese. Com relação ao reparo infrarrenal, ainda temos que lembrar que, né, as complicações acontecem e que os stents suprarrenais, muitas vezes, para aquele paciente que está planejando aí um reparo mais completo dos ramos viscerais, com endoprótese fenestrada, ou chaminé, ou snorkel, até que seja, esses stents suprarrenais podem ser problemáticos. Bom, então, com relação ao endoprótese suprarrenal, a vantagem é que é rapidamente disponível, o reparo é teoricamente mais simples, mas os riscos começam de complicações a aumentar quando você tem um colo com aorta maior, com diâmetro maior de 28 milímetros, um colo curto, angulação, qualidade do colo, né, e tudo aquilo que a gente já sabe que se enquadra nas instruções para uso. Com relação ao uso de endoâncoras, isso é uma tecnologia recente que os resultados parecem ser melhores em casos de colos desafiadores, mas não temos ainda resposta a longo prazo, resultado a longo prazo. Uma outra desvantagem é que não é compatível com todos os dispositivos, os staples precisam ser ancorados muito precisamente na parede através da endoprótese na parede da aorta, e muitas vezes tecnicamente
não é um pouco desafiador. Com relação aos snorkels e chaminé, tem as suas vantagens, as desvantagens é que você acaba tendo que usar a maior quantidade de vasos de acesso do braquial, membros superiores e cervicais, e apesar de ter uns resultados similares com relação aos casos fenestrados, com relação à mortalidade e injúria renal aguda perioperatória, tem maiores riscos de AVC, infarto e outros eventos cardiológicos no período perioperatório, e que esse risco acaba aumentando quando você envolve 3 ou 4 vasos. Mas é rapidamente disponível, é aplicável a qualquer anatomia, porém você aumenta o risco de endolite tipo 1A de acordo com a quantidade de vasos que você está incorporando. Resultados a longo prazo ainda relativamente ausentes na literatura e, como eu já falei, o uso de membros superiores, vasos cervicais, muitas vezes com bainhas de alto calibre, é uma desvantagem e também relacionado à compatibilidade material tem que ser ressaltada. Com relação à endoprótese fenestrada, isso possibilita uma ancoragem numa região mais proximal da aorta, relativamente mais saudável. Obviamente é uma desvantagem que você acaba envolvendo, tendo que colocar stent nos vasos renais e mesentéricos. E uma desvantagem seria o tempo de espera da confecção dessas próteses, que realmente acaba limitando o seu uso aí para casos de urgência, né? Então, mais que para os pacientes eletivos de aneurisma complexo de colo curto, acaba sendo uma opção. Bom, essa estratégia em geral usada aqui no grupo da Universidade da Carolina do Norte, então pacientes de colo infrarrenal, de acordo com os fatores de risco, se é um colo longo, mais de 15 milímetros, pacientes sem fatores de risco, para aqueles octogenários, a opção é uma endoprótese com um corpo curto, né, que a gente chama, porque é um paciente que pouco provavelmente esse aneurisma vai se estender e você vai precisar abordar futuramente. Os pacientes com menos de 80 anos, você acaba usando uma endoprótese com corpo mais longo, já prevendo que se futuramente esse aneurisma se degenerar nos ramos viscerais, esse corpo mais longo te facilita o uso da endoprótese fenestrada. Pacientes com colo curto, menos de 15 milímetros, com fatores de risco e boa expectativa de vida, em geral, no reparo endovascular, acaba se incorporando todos os vasos viscerais e para te gerar um selamento da aorta aí de pelo menos, em geral, 2 stents, o que dá em geral aí 4 a 5 centímetros acima do tronco celíaco. E pacientes com menos de 15 milímetros de colo, baixa expectativa de vida, em geral, a endoprótese infrarrenal com ou sem âncoras é a opção usada por aqui. Bom, com relação às fenestradas, ela não apresenta significativas complicações relacionadas aos vasos viscerais. Tem vários estudos já mostrando realmente que perviedade e a longo prazo esses stents é boa, principalmente após o uso com o advento do uso dos stents revestidos. Né, tem realmente perviedade dos vasos viscerais, acaba não sendo um problema tão grande hoje em dia. Até mesmo quando você acaba tendo que envolver, né, a artéria mesentéria superior do tronco celíaco, há de se pensar que, poxa, você vai aumentar os riscos de complicações ou isquemia medular, o que realmente não acontece. A gente acaba observando que quando você cobre até 4, 5 centímetros acima do tronco celíaco, a chance de isquemia medular acaba sendo a mesma. Esse é o trabalho feito aqui pelo grupo da UNC e que estudou justamente isso, né? Pacientes com reparo infrarrenal, com reparo de 2 ou mais vasos viscerais e a extensão do comprimento de cobertura da aorta até 5 centímetros, acima de 5 centímetros do tronco celíaco, esses pacientes não apresentaram maiores complicações do que os pacientes com cobertura da aorta menor. Então, voltando para o caso, podemos aí abrir de novo aí para discussão e ver se mudou a opinião de alguém. Então, esse paciente foi confeccionado uma endoprótese para ele, foi desenhada a endoprótese fenestrada com 3 ramos,
com 3 fenestras e um escala para o tronco celíaco. Porém, o paciente cancelou a cirurgia 3 vezes após a endoprótese estar pronta. Acontece o quê? O paciente rompeu, foi para o serviço, colocaram uma endoprótese, um EVAR, um endoprótese Gors, o paciente desenvolveu um endolite tipo 1A e que persistiu apesar de 1 e 3A, apesar de 2 campos proximais. E agora? Bem, então foi optado por colocar endoâncoras, o que acabou resolvendo o quadro do paciente, persistindo apenas o endolite tipo 2 da mesentérica inferior, que está em acompanhamento. Então, resumindo, reparos infrarrenais podem ser problemáticos, né, principalmente paciente com colo hostil. As endoâncoras são uma alternativa atraente, porém precisa-se de mais dados a longo prazo. Snorkels e fenestradas, as fenestradas, os dados sugerem melhores resultados em centros de referência, e a estratégia empregada provavelmente, obviamente, deve levar em consideração a experiência local, as características do colo e a longevidade do paciente. Muito obrigado.